Boa noite a todos. Dando então continuidade aos estudos da noite, o Evangelho de Jesus no livro Caminho, Verdade e Vida, explicado por Emmanuel, psicografia do nosso irmão Chico Xavier. A lição de hoje, de número 120, tem o título Zelo Próprio. É a segunda carta de João, no capítulo 1, versículo 8. E diz o texto: Olhai por vós mesmos, para que não percais o vosso trabalho, mas antes recebais o inteiro galardão. Então, olhai por vós mesmos. É João, nesse capítulo, ele começa trazendo-nos a recordação do primeiro ensinamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, aprendermos a nos amar uns aos outros como Ele nos ama e nos ensinou assim a realizar em nós, em todos os momentos, para que o nosso trabalho, seja um trabalho amoroso, aonde quer que nós estejamos. E Emmanuel explana esse texto do Evangelho para o nosso melhor entendimento. Diz Emmanuel: a natureza física, não obstante a deficiência de suas expressões, em face da grandeza espiritual da vida, fornece vasto repositório de lições alusivas ao zelo próprio. Então, a nossa natureza e do nosso orbe, ela não impede as imperfeições das nossas aparências, das nossas palavras, das nossas fisionomias. Não impede. Em face do que é a grandeza espiritual que muitas vezes nós não paramos para observar. E fornece então um grande repertório de lições referentes ao zelo próprio, ao cuidado conosco mesmos. Nós passamos uma boa parte do dia, dos meses, dos anos, observando os outros, cuidando da vida dos outros, do comportamento dos outros, e esquecemos de nós mesmos. Esquecemos de observar como estamos vivenciando. Então, Emmanuel aqui ele vai dar algumas orientações a esse respeito, mas também nos mostrando como nós somos ajudados ao aqui reencarnarmos. Diz Emmanuel: a fim de que o espírito receba o sagrado meio ou ensejo de aprender na terra, receberá um corpo equivalente a verdadeiro santuário. Então, para que nós tenhamos oportunidade de refazer o nosso passado, como disse o nosso irmão há pouco, nós recebemos, como meio desse aprendizado, um corpo igual a um verdadeiro santuário. E nós nem paramos, muitas vezes, para observar esse santuário íntimo, esse nosso corpo, como ele trabalha por nós, sem cobrar nada. Não gastamos um mínimo de tostão para que ele funcione perfeitamente. E como disse o nosso irmão, nós esquecemos de agradecer o funcionamento do nosso corpo físico. E diz Emmanuel: os órgãos e os sentidos são as suas potências, ou seja, a nossa visão, a nossa audição, o nosso paladar, o nosso olfato e o tato, é as potências desses nossos órgãos físicos.
Então, podemos ver a beleza da natureza, ver as coisas belas que são feitas por tantas mãos amorosas e bondosas, ouvir palavras que abençoam, palavras que bendizem a vida, que auxiliam aqueles que estão muitas vezes caídos. Podemos sentir o perfume das rosas, das flores. Podemos tatear qualquer objeto físico. Não paramos para agradecer e nem para ver essa beleza que é os nossos sentidos. E na maioria das vezes usamos esses órgãos para amaldiçoar, para criticar. Olhamos com os nossos olhos, ao invés de ver a beleza da vida, começamos a ver os defeitos dos outros. E a enumerar os defeitos. Ouvimos palavras belas, mas imediatamente, se não estamos conectados com os bons espíritos, distorcemos aquelas palavras e começamos então a pensar negativamente. O paladar, muitas vezes, ao invés de termos um paladar delicioso de algo, começamos a ver o lado ruim. Então temos imensas dificuldades a serem corrigidas dentro de nós mesmos, nos órgãos que é esse santuário que temos, que aqui estão para nos auxiliar na nossa trajetória como espíritos encarnados. E continua Emmanuel dizendo: mas, então, os órgãos e os sentidos são as suas potências, mas semelhante tabernáculo não se ergueria sem as dedicações maternas. E quando a criatura toma conta de si, gastará grande percentagem de tempo na limpeza, conservação e defesa do templo de carne em que se manifesta. Então, quando aqui chegamos, precisamos do cuidado materno. Sem os cuidados maternos, não conseguiríamos sobreviver. Os cuidados que a nossa mãe tem para conosco, desde o nascimento, o cuidado da higiene desse corpo, da alimentação para que ele sobreviva. Então, são inúmeros os cuidados com o sono, enfim, quem não sabe desses detalhes. Mas quem de nós, como disse ainda há pouco, parou e agradeceu aqueles momentos em que nós ainda não havíamos desperto a consciência, que não conseguíamos cuidar de nós mesmos? Agradecer a nossa mãe, o nosso pai que nos deu a vida. Na maioria, quando adultos e que os pais precisam de nós, os filhos, nós os abandonamos. Quando eles começam a repetir variadas vezes as mesmas palavras, não entende muitas vezes determinadas situações, os filhos, nós adultos, não temos paciência para com eles. Não recordamos quantas vezes nos foram repetidas: isso aqui é um banco, ou isso aqui é uma ave, aquele lá é um passarinho, isso aqui chama-se colher. As mínimas coisas. Então, continua Emmanuel dizendo: precisará, quando adultos, cuidar da epiderme, da boca, dos olhos, das mãos, dos ouvidos. No início da infância, foram as mães que fizeram esse trabalho. Adultos, cabe a nós. E ele então pergunta: que acontecerá se algum departamento do corpo for esquecido? Se nós esquecermos de cuidar de alguma parte do nosso corpo físico, dos ouvidos, as orelhas, da boca, não escovarmos, não fizermos a higiene bucal, dos nossos olhos, das nossas mãos, tudo que formos pegar, alimentar, não limparmos, não lavarmos, não higienizarmos as nossas mãos, o que acontecerá? Excrescências e sujidades trarão veneno à vida. Então,
os excessos de sujeira, vai trazer para o corpo físico enfermidades, que levarão muitas vezes o retorno à pátria espiritual. Então gastamos um tempo enorme cuidando da limpeza da pele, do nosso corpo, cuidando da nossa boca, dos nossos olhos, das nossas mãos, dos nossos ouvidos. E aí ele volta a nos fazer outra pergunta diante de todo esse cuidado que nós temos. Em uma obra se fala até os números, os dias que nós levamos durante a nossa existência com esses cuidados. Mas eu não tenho em mãos agora essa obra não para passar. Mas aí ele volta então a nos perguntar: se o quadro fisiológico, ou seja, esse corpo passageiro e mortal, porque temos um determinado tempo e retornamos à pátria espiritual, ou seja, esse corpo, ele fenece, ele morre. Exige tudo isso, que não requer de nossa dedicação o espírito com seus valores eternos? Ora, se nós gastamos tanto tempo, tantas horas, são milhões de horas, para cuidar desse vaso físico, desse corpo, que é perecível, que vai morrer, uma hora ele vai retornar à pátria espiritual. Aliás, o espírito, mas esse corpo vai se decompor. As células que compõem esse corpo, elas vão retornar aí ao cenário para transformar outras vidas, dar vida a outros corpos, mas o espírito, ele retorna à pátria espiritual, vivo, porque ele não morre, somos imortais. Então, por que não dedicamos, da mesma maneira que temos o cuidado com o corpo, por que não cuidamos da nossa alma? Por que não alimentamos a nossa alma com pensamentos bons, com atitudes boas? Por que não transferimos para a nossa alma, para essa conquista na qual todos nós aqui viemos? Não viemos aqui só para comer, beber, nos alimentar. Não, viemos aqui para quitar as nossas dívidas de amor com o bem. Não foi o corpo no passado que realizou todas as atrocidades. Ele apenas foi um instrumento desse espírito que hoje habita esse corpo. Cada um de nós. O corpo é apenas um instrumento. Obedece à vontade da nossa alma, ou seja, do nosso espírito, esse ser pensante que abriga esta casa mental que temos. A sede da nossa vida é justamente a nossa mente. O corpo, o restante do corpo só obedece. Cada movimento nosso é obedecido pelo nosso espírito, pela nossa mente, que está a nossa alma aqui na nossa mente, na nossa casa mental. É aí que reside a nossa alma. E Emmanuel, então, ele fala-nos assim: se já recebeste alguma luz, ou seja, se já temos conhecimento de todo o bem que devemos fazer, se já temos conhecimento de que somos os responsáveis por tudo o que fazemos, se já temos conhecimento de que o bem que eu desejo ao outro, ele retorna para mim, da mesma maneira que o mal que eu desejo ao outro, ele vai retornar para mim igualmente, que eu estou aqui não por acaso, não vim passar férias, que nós viemos aqui para aprendermos a amar e nos elevar espiritualmente, crescermos moralmente, aprendermos a ser bons, porque cada um de nós nos conhecemos profundamente. Nós sabemos aonde estão as nossas falhas, aonde estão os nossos mais difíceis defeitos a serem corrigidos, porque não é fácil. Fazer o bem é uma tarefa dificílima,
Porque fazer o mal está entranhado dentro de nós. Há milênios estamos indo e voltando, praticando os mesmos erros, cometendo as mesmas falhas. Então o mal é tão espontâneo que a gente nem pensa para fazer. Se não tivermos a vontade sincera de renovarmos a nossa vida, a gente faz sem pensar, nem pensa, não precisa gastar o neurônio, como dizem muitas pessoas. Mas para fazer o bem, esse a gente pensa, mas fazer o bem é muito difícil. Eu faço bem, o fulano nem me agradeceu, é uma pessoa, ele tem mais é que trabalhar, ou seja, como eu vou abrir a porta para alguém entrar dentro da minha casa? Ele pode ser uma pessoa que está querendo me lesar, me carregar a alguma... É difícil fazer o bem, porque o bem ainda não faz parte das nossas vidas. Ainda não está dentro de nós esse sentimento que deve ser conquistado por nós dentro de nós. Ainda fazemos o bem auxiliado, escorado naqueles que já fazem o bem por amor. Olha, você vai lá levar uma cesta, olha, eu vou dar uma cesta para você levar lá. Aí a gente acha que fez o bem. Por que não fomos nós lá visitarmos, ver as condições, as necessidades daquele irmão, levar a nossa palavra amiga, dar o nosso ombro para ele chorar? E conhecemos irmãos aqui que faz isso. Abriga pessoas em sua casa, dá um cantinho para morar, cuida por tantos e tantos anos, levando alimentação todos os dias naquele horário, levando remédio. Isso é fazer o bem. Mas e nós temos coragem de isso fazer? Então esse cuidado com a nossa alma é isso. Aprendermos a ser bom tem que nascer de dentro de nós. Devemos conquistar essas virtudes, filhas do amor. E para isso Jesus viera nos ensinar com o exemplo da sua própria vida. Não escreveu e nem mandou ninguém fazer nada. Ele fez, deu o exemplo. Ensinou como nós devemos fazer para não continuarmos errando. Como? Tudo o que fizerdes aos outros, a vós mesmos o fareis. E como nós temos a liberdade, o livre-arbítrio de fazermos o que quisermos, que nem Deus interfere na nossa vontade, nos criou livres para as conquistas que devemos realizar em nosso benefício, em nosso próprio benefício. Porque se Ele fizer por nós, qual será o nosso mérito? E Jesus também não veio mudar a lei. Ele veio nos ensinar a cumprirmos a lei dentro de nós mesmos. Porque onde está inscrita a lei de Deus, pergunta aos espíritos, Allan Kardec aos espíritos, e eles responderam, na consciência. Então nós temos implantado em nós, na nossa consciência, o que é certo e o que é errado. Muitas vezes, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, continuamos errando achando que estamos fazendo certo. Aí vem a dor, o sofrimento e nós nos perguntamos, mas por que comigo? Como ele ainda falou, por que eu sofro tanto? Por que eu tenho que passar por isso? Mas se olharmos para trás, retirando a máscara da nossa face, olhando realmente com toda sinceridade para dentro de nós mesmos, vamos encontrar, não muito distante, os erros que cometemos e agora a volta daquela maldade que fizemos, voltando, retornando para nós. Da mesma forma, o bem que fazemos. Deparamos-nos muitas vezes com algo que nunca pensássemos que fôssemos acontecer conosco, com pessoas que nem conhecemos. Se formos recordar lá atrás, fizemos alguma boa ação, muitas vezes nem percebemos que fizemos uma boa ação. Mas a pessoa ficou tão agradecida e continuou orando, orando, orando por nós, agradecendo a Deus. E continua Emmanuel dizendo, lava os teus pensamentos em esforço diário nas fontes do Cristo. Corrige os teus sentimentos, renova as aspirações, colocando-as na direção de mais alto. Lavamos as nossas mãos, o nosso corpo,
a roupa que vestimos, a casa em que moramos, higienizamos, o lugar que dormimos, com todo cuidado. Então, esse mesmo cuidado, Emmanuel nos traz a lição. Lava os teus pensamentos em esforço diário. E o que significa esse lavar? Abrir as portas, como disse o nosso irmão ainda há pouco, para que os bons pensamentos adentrem, somente os bons pensamentos. Irrigar ou alimentar a nossa alma com o bem. O bem atrai o bem, os bons espíritos. Mas quando nós damos vazão aos pensamentos não bons, às críticas, às ofensas, aí vamos então trazendo para a nossa mente o lixo mental. E aí então vamos pagar um preço alto por isso. Então vamos renovar as nossas vontades, o nosso interesse de ser melhor. Então vamos colocar isso na direção do mais alto. Eu quero ser uma pessoa renovada no amor, não é? Ah, mas é difícil. Não é uma tarefa fácil, mas disse Jesus que nós poderíamos fazer tudo o que Ele fez, se quiséssemos. Podereis fazer tudo o que eu faço, se quiserdes. Então está na nossa vontade. E continua Emmanuel, não te cristalize. Então não vamos congelar os nossos sentimentos bons. Vamos aquecê-los dentro de nós, como? Praticando. Se só ouvirmos e não fizermos, não arregaçarmos as mangas para o trabalho no bem, nós vamos congelar, cristalizar as nossas ideias, os nossos sentimentos bons. Vai ficar só na palavra e as ações é que vão contar. Finaliza Emmanuel dizendo, movimenta-te no trabalho do zelo próprio, pois há micróbios intangíveis que podem atacar a alma e paralisá-la durante séculos. Então, nos movimentar no trabalho para que esses micróbios, esses germes intangíveis que não podemos pegar, que podem atacar a nossa alma e paralisar ela durante séculos, não consiga adentrar em nós. Não é? Por conta desse zelo que vamos ter, do trabalho que devemos nos esforçar. E quais são esses germes? Nos perguntamos. A indiferença pela dor do outro, pela necessidade do outro. A incompreensão com aqueles que não pensam como nós. A vaidade que está latente dentro de nós, somos os melhores, nós podemos tudo e o outro pode nada. O egoísmo, primeiro eu, depois eu, e o outro, se der tempo, se puder. O ciúme, esse sentimento que corrói a nossa alma. A raiva, o ódio, a ira. São germes que vai adentrando dentro de nós. O pessimismo. Quando começamos a falar mal do outro, vamos engendrando esse mal dentro de nós, daí a pouco estamos comentando, falando mal da vida dos outros, vamos sendo contaminados pelos germes, pela nossa própria vontade, porque não mantemos a higiene mental no nosso pensar. E aí chegamos então à vida espiritual, tal qual somos. Se aqui não conseguimos batalhar para sermos melhores, não é o fato de termos um rótulo religioso que vamos estar junto aos benfeitores espirituais. Vamos passar por dores e sofrimentos maiores, até que alguém ouça a nossa voz e nos dê oportunidade de novamente retornar aqui num corpo físico. E esse alguém é Deus, o nosso Pai. Ele ouve a nossa voz. Mas muitas vezes é preciso passar por uma grande dose de sofrimento para despertarmos a nossa consciência. E como disse o nosso irmão, quantas vezes passamos por dificuldades e quantas vezes queremos algo com tanta vontade, pedimos a Deus e não acontece. Ficamos tristes achando que Deus esqueceu de nós, que Deus não se lembrou. Orei tanto, mas não adiantou.
Daí a algum tempo lá na frente, graças a Deus que não aconteceu aquilo que eu pedi tanto a Deus, porque se tivesse acontecido, teria sido a pior coisa que teria acontecido na minha vida. Então não existe mal, existe o bem. E toda coisa difícil, todo mal que nos acontece são lições educativas para que nós aprendamos a escolher melhor as nossas atitudes, o nosso comportamento diante de todos, em casa, fora de casa, no trabalho, aonde quer que nós estejamos, que nós sejamos um enviado do Mestre Jesus, que aonde as pessoas que se aproximem de nós se sintam bem, sintam a energia amorosa que deve transcendir de dentro de cada um de nós, e não mais aquela energia negativa que as pessoas, quando nos veem, até fogem da nossa presença, porque somos conhecidos, analisados pelo que falamos, pelo que pensamos, a todo instante, não só dos desencarnados, mas também dos encarnados. Então que Jesus nos abençoe e nos ajude, nos auxilie a conquistar essas virtudes, filhas do amor, com coragem, com boa vontade, praticando o bem. As lições que Ele nos traz é um convite à realização do bem maior dentro de nós, envolvendo a todos. Só conseguimos saber se já estamos aptos a ter somente bons espíritos do nosso lado a partir do momento que nós nos dispomos a ajudar os nossos irmãos. Jesus disse que cada vez que a gente desse um copo de água fresca para alguém ou um pão, era a Ele que nós estaríamos dando. Então abramos os nossos corações, vamos ter esse zelo com a nossa alma, dentro desta casa mental, o primeiro habitat nosso. Nós dizemos, eu moro na rua tal, na casa tal. Não, a primeira casa onde a gente mora é nesse corpo. Então esse cuidado com esse corpo é muito importante, principalmente nesse campo mental, que só adentra dentro desse templo quem nós permitirmos. Que Deus nos abençoe e nos ajude a caminhar com Ele, seguindo as tuas pegadas, e assim iluminando o nosso sentimento, o nosso viver, para que as nossas ações, as nossas atitudes sejam todas pautadas no amor, que nós possamos olhar sempre todos os acontecimentos com o olhar de Jesus, e meditar, se fosse Ele aqui nesse momento, o que Ele diria diante dessa ou daquela situação, e aí nós não vamos errar. Então vamos agradecer a Deus por esta oportunidade de todos nós aqui estarmos reencarnados, com oportunidades de vivermos o bem maior e envolver os nossos irmãos que caminham conosco com essas energias amorosas, principalmente aqueles que nos faz muitas vezes chorar, aqueles, Senhor, que muitas vezes desconhecem a Tua presença, e que possamos então, Senhor, ser intérpretes do Teu amor, da Tua vontade, junto de todos, pelo nosso comportamento, pelas nossas atitudes, sermos fiéis colaboradores da Tua seara, iluminando em primeiro lugar o nosso templo íntimo, para que esse templo possa iluminar a todos que nos cercam. Assim, Jesus, abençoa-nos a todos que aqui nos encontramos, abençoa os nossos familiares em seus lares, aonde estão, os nossos irmãos que se encontram enfermos nos hospitais, em seus lares. Abençoa, Senhor, a todos que buscam-te a Tua presença através do olhar amoroso junto dos seus irmãos. Mas também te pedimos, Senhor, misericórdia para aqueles que promovem a dor e o sofrimento, aqueles que sofrem, retornando à pátria espiritual, os que ainda que ficam, que permanecem, consola-lhes os corações. Abençoa os nossos governantes do nosso país e de todos os países do nosso planeta Terra. Envolve, ó Jesus, com o Teu amor. Principalmente, Senhor, aqueles que promovem as guerras, que promovem a dor e o sofrimento a todos os seus irmãos. Nesse momento, Senhor,
em que passamos por momentos tão dolorosos. Abençoa a todos os nossos irmãos que ainda promovem a dor e o sofrimento. Que o teu amor, Jesus, envolva este lar, que a todos nos recebe. Abençoa os nossos benfeitores espirituais, que nos inspiram, que nos auxiliam, envolvendo para que todos recebam a paz, a tua doce paz. Hoje, agora e sempre, Senhor, permaneça conosco.